tradição. Durante o reinado do rei Davi, duas versões da mesma escritura foram reunidas de uma forma que permitiu às tribos israelitas do norte e do sul manterem suas identificações familiares para lugares geográficos. Sinai e Horeb são a mesma montanha. Nada na Bíblia sugere que não seja. Provavelmente, devido aos muitos anos de cativeiro no Egito, as diferenças entre os vários grupos que viajavam eram muito maiores do que suas semelhanças. Estranhos deuses egípcios ainda eram adorados e antigos rituais pagãos ainda praticados. Não havia leis em comum para crimes e punição e a violência começou a se espalhar como praga. Em breve, ficou evidente para Moisés que essas diferenças destruiriam o povo se não pudessem ser resolvidas. Irmãos, por favor, por favor! Nós precisamos... A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés subir o Sinai e lá esperar a sua aparição. Então, enquanto Moisés preparava seu irmão Arão para ocupar o seu lugar, as notícias se espalharam rapidamente pelo acampamento. Especula-se que, devido às constantes reclamações contra Moisés, alguns homens não respeitavam nenhuma lei e até o odiavam. Novo vinho de Madian. Você ainda vive bem, Rezeriel. Nós todos vivemos bem. Mas por quanto tempo ainda? Eu sei agora do que tudo isso se trata e por que Moisés mudou a nação para o Sinai. Ele afirma que o Senhor o chamou para o topo da montanha para receber as leis. Que leis? Uma aliança, diz ele. Moisés deverá receber uma aliança de leis do Deus Jeová, que irá unir a nação para sempre. Isso não deve acontecer. Se há uma chance de nos tornarmos os líderes desta nação, não devemos permitir que isso aconteça. Moisés recuperou grande parte da fé do povo. O povo é como o vinho nesta taça. Penderão para o lado que forem inclinados. O que você propõe? Quando Moisés subirá a montanha? Com a primeira luz da manhã. Bom, vamos começar a promover nossos planos aos líderes tribais. A história dos 10 mandamentos de Moisés é uma cópia total de outros mitos, com os nomes e os lugares trocados. O livro de leis persa foi dado a Zoroastro em meio a trovões e relâmpagos. Dionísio, o legislador, é mostrado segurando 2 tábuas de pedra com leis esculpidas nelas. Por essa razão, não se pode aceitar a história de Moisés literalmente. Zoroastro e Dionísio vieram centenas de anos depois dos eventos de Moisés no Monte Sinai. E se houve plágio, não foi de Moisés. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir a montanha sagrada e buscar a presença do Senhor. Josué, é aqui que eu te deixo. É aqui que vai me esperar. Não pode haver dúvidas de que um código unificado de leis era necessário para evitar um fim desastroso para o êxodo. Por centenas de anos, o que aconteceu nesse momento tem sido um difícil ponto de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Existem 3 histórias conflitantes sobre os 10 mandamentos na Bíblia. Em um lugar, Moisés cortou as pedras e escreveu nelas. Em outro, Moisés cortou as pedras e Deus escreveu nelas. No terceiro lugar, Deus cortou as pedras e Deus escreveu nelas. Se Moisés e Deus não conseguem acertar a história, por que acreditar nela? A Bíblia é muito clara. Deus originalmente escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra feitas por ele e as deu a Moisés. Depois que Moisés quebrou as tábuas originais quando viu os israelitas adorando o bezerro de ouro, cortou outro conjunto de pedras e Deus escreveu nelas também. Na Bíblia não há prova significativa de um terceiro conjunto de pedras. Qualquer referência a um terceiro conjunto vem da má interpretação da passagem onde a Bíblia está, na realidade, contando sobre o segundo conjunto de tábuas. Mesmo quando Moisés só havia partido por alguns dias, o povo já começava a se preocupar que ele não voltasse mais. Em uma semana, Arão não tinha mais nada a dizer para aquietar a mente dos líderes. Mas havia outros no vasto acampamento dos israelitas que ficavam mais contentes a cada dia que passava sem que Moisés voltasse. Para Moisés, o tempo havia parado.
Sua consciência toda estava focalizada nos momentos em que Deus lhe falou sobre as leis que fariam sua aliança. Meu pai, por quê? Por que me trouxeste aqui? Com Moisés ausente há tanto tempo, os planos tramados na escuridão agora se encaminhavam para a luz do dia. Falamos e planejamos. Se não agirmos agora, talvez não tenhamos outra chance. A chave do sucesso de nosso plano é Arão. Mas precisamos estar convencidos de que Moisés está morto. Quando ele estiver seguro de que o queremos como nosso novo líder, ele concordará. Quando os dias se tornaram meses, com Moisés ainda ausente, os problemas diários de governar ficaram maiores e mais difíceis. Arão não era Moisés. As grandes responsabilidades do primeiro líder eram demais para ele. A cada dia, Arão perdia um pouco mais o controle. Basta. Basta. Tenho de repousar. Preciso de tempo para pensar. Por favor, me deixem em paz. Senhor Arão. Os conspiradores tinham esperado astutamente até que Arão estivesse enfraquecido pela pesada carga do ofício de Moisés e pela preocupação por seu irmão. Rezariah tem notícias de Moisés, mas só para você. Ele não dirá a mais ninguém, nem a nós. Aconteceu alguma coisa, meu irmão? Venha, por favor. Durante todo o dia e toda a noite, Arão escutou. Eles o convenceram que Moisés estava morto e que as tribos em breve entrariam em uma terrível guerra entre si sem uma liderança central. Eles se propuseram como conselho governamental e ele como líder. Você mesmo deve fazer a imagem do bezerro de ouro. Sua perícia em trabalhar com ouro é conhecida. Mas por que eu devo fazer o ídolo? Existem artistas mais habilidosos. Porque o povo deve saber que seu novo Deus foi feito por você. Você é o herdeiro e sucessor de Moisés. As pessoas ficarão mais felizes adorando um Deus que possam ver. E tendo nós como conselho, a vida ficará mais fácil para você. Nós já explicamos tudo. Agora é hora de decisão. O que nos responde, Sr. Arão? Está magnífico, Arão. Você se superou. É o que o povo precisa. O bezerro de ouro que Arão foi convencido a fazer era uma imagem do deus egípcio Apis. Esse deus era adorado apenas um dia por ano, no dia do Ano Novo Egípcio. Era precedido por 5 dias de festejo, com o objetivo de trazer um ano novo próspero e seguro. Isso era o que os israelitas precisavam desesperadamente, temendo que Moisés tivesse morrido no Monte Sinai. Agora que o Deus tinha sido proclamado pelos líderes, havia festas e celebrações por todo o acampamento. Enquanto as pessoas nos acampamentos estavam se afastando de Jeová pelo amor a um ídolo pagão, Moisés estava recebendo a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Diferente de outros códigos de leis, tal como o Código de Hammurabi, que foi escrito em um monolito de 2,5 metros e ficava ao ar livre, as tábuas dos 10 mandamentos eram portáteis e projetadas para serem guardadas como um tesouro sagrado. Embora os antigos monolitos, tábuas e relevos egípcios e babilônios fossem geralmente feitos em pedra calcária, rocha de sal e diorito, há fortes evidências de que as tábuas dos 10 mandamentos foram feitas de granito ou mármore, tipos de rochas encontrados em Jebel El Laus, no local do Monte Sinai, na Arábia Saudita. O coração de Arão estava perturbado, mas os conspiradores ficaram felizes quando Arão colocou o ídolo no altar de pedra. A blasfêmia deles estava completa.
Deus já sabia da sua idolatria e estava decidido